In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Olá, meu nome é Caio Caiazzo e hoje eu tô de batina, terço na mão, porque a gente vai falar de uma obra sacra da cultura brasileira, um título sagrado do cinema nacional. Tem religiosidade até no nome. O Padre e a Moça, do Joaquim Pedro de Andrade. Me enrolei. Pera. Muito quente. Muito quente. Então, para falar de uma obra tão poética, tão sensível, a gente tem que passar pela poesia e sensibilidade do próprio Joaquim Pedro, que já cresceu cercado de erudição. Afinal de contas, ele era filho do fundador do IPHAN. IPHAN, que é um Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional. Então você imagine muita cultura, muita arte dentro de casa desde sempre. Inclusive, ele cresceu muito próximo do Manuel Bandeira. Sim, o grande poeta Manuel Bandeira, que era tão próximo da família que acabou virando o padrinho de crisma dele. Olha que coisa, quem é o Dindo? E essa proximidade com Manuel Bandeira, o fascínio por aquela figura, levou o jovem Joaquim Pedro, de 25, 26 anos, a fazer um documentário onde ele buscava exatamente a intimidade com o cotidiano do poeta. Poeta do Castelo. Esse curta-metragem intimista seria a primeira experiência dele com o cinema. Inclusive, um parênteses, uma curiosidade. O assistente de direção do Joaquim Pedro nesses primeiros curtas foi Domingos Oliveira, também em seu primeiro set de cinema, sendo assistente de Joaquim Pedro e gravando com Manuel Bandeira. Que honra e que nervosismo, né? Fiquei arrepiado só de pensar. E Joaquim Pedro de Andrade, erudito como sempre foi, decidiu adaptaria para o cinema um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Padre e a Moça. Era preciso encontrar um contexto que possibilitasse aquela gravação com baixíssimo orçamento, com uma equipe reduzidíssima, e eles encontraram uma locação pronta, perfeita, longe. Quase abandonado, quase que literalmente completamente abandonado, porque era uma cidadezinha que tinha sido infestada por insetos, então estava repleta de teias de aranha quando eles chegaram, tinha cerca de 100 moradores no total em toda a cidade, estava tudo meio que largado, esperando um cenário pronto. São Gonçalo do Rio das Pedras, lá longe, escondidinho, lá em Minas. Mas tudo bem porque a gente vai com uma equipe de confiança. Essa equipe de confiança tinha ali 10, 11, no máximo 12 pessoas. Tava lá Mário Carneiro para fazer fotografia, tava lá Eduardo Escorel, que ia captar o som, depois seria o editor, acabou também fazendo assistência de direção, porque o Dominguinhos não podia ir. Domingos Oliveira estava fazendo o próprio longa de estreia, que era um tal Todas as Mulheres do Mundo. Para fazer a moça, eles escolheram Helena Inês, uma entidade, uma musa definitiva do cinema brasileiro de todas as fases. Até hoje ela ainda é uma musa ativa, atuante, e ali já era um rostinho conhecido, já era um sorriso familiar, já tinha aparecido no Assalto ao Trem Pagador, já tinha aparecido na Grande Feira, e era perfeita para encarnar toda a doçura e inocência dessa personagem. E como padre, um galã muito desejado da época, chamado Luiz Jasmin. Ué, pois sim, Luiz Jasmin, alto, bonito, olhar sedutor, foi convidado para fazer esse papel e chegaram a ensaiar durante algumas semanas na casa do Joaquim Pedro, ele e Helena Inês. Quando a equipe inteira se mudou para São Gonçalo do Rio das Pedras, vamos começar a gravar daqui a 2 dias, e cadê Luiz Jasmin? Onde está Luiz Jasmin que ainda não chegou? Nem chegaria, porque Luiz Jasmin teve uma crise terrível de hepatite, não poderia filmar. E agora? Tudo pronto, não temos o protagonista, né? Temos a moça, não temos o padre, vixe. Então entrou em jogo a segunda opção. Uma pessoa que o Joaquim Pedro tinha ouvido falar, estava ali no Teatro Arena, um tal de Paulo José. Boa tarde. Estava com medo que o senhor não chegasse a tempo. Não era muito galã, não era muito conhecido, mas temos que começar a gravar. Quando Paulo José chegou na cidadezinha de ônibus, sozinho, ele encontrou uma equipe completamente apreensiva com a ideia de um substituto, e quando ele foi vestir a batina pronta, feita sob medida para o Luiz Jasmin, ele percebeu que estava muito grande. O ator era muito maior que ele, tinha um corpo muito mais forte do que o dele, então aquilo ficou solto, ficou sobrando. Acabou entrando na interpretação do Paulo José, que no filme faz um padre que chega numa cidadezinha para substituir
um padre local que morreu. Então ele trouxe essa angústia do contexto para a própria composição. E cá entre nós, é muito chocante e absurdo pensar que Paulo José não foi a primeira opção para esse papel, que não foi feito pensando nele. Que coisa, a magia do cinema. Eu estou olhando para você. Estou olhando para você e não sinto nada. Só raiva. São os meios misteriosos pelos quais ele trabalha. Além desses dois gigantes ali no topo, padre e moça, o elenco ainda trazia o Fausto Arap, que viria a ser um grande nome do teatro brasileiro. A gente vem pra cá junto toda noite e namorar de longe a mesma moça. O já veteraníssimo ator, radialista, poeta Mário Lago fazia tudo. Eu vou lhe contar o que nunca contei para ninguém. Nem a Padre Antônio. E também as figuras locais, as próprias pessoas do povo ali, muito bem captadas pela câmera. Parece que são atores escolhidos a dedo. E nisso eu comento aqui com vocês que, na minha modesta opinião, a fotografia do Mário Carneiro é um personagem à parte, é um fator realmente muito importante para o que esse filme é como obra de arte. O Mário Carneiro era um artista plástico, era pintor, estava acostumado com gravuras, então os enquadramentos dele tinham uma estética muito cuidadosa na relação de contraste, preto e branco, o que era mostrado através das sombras, que a imagem indica e sugere muito mais forte do que qualquer diálogo. É um filme, inclusive, em que o silêncio grita muito. E são imagens que evocam Bergman, evocam Antonioni, evocam Dreyer. E não é nada disso, não é cinema europeu, não é cinema americano, é cinema brasileiro. É Joaquim Pedro de Andrade, é Mário Carneiro. Essa beleza estética do preto e branco, esse cuidado visual que está ali presente em todos esses primeiros filmes do Joaquim Pedro de Andrade, era uma contribuição muito forte do olhar do Mário Carneiro. E isso acabou gerando conflitos, gerou entre eles uma treta, um atrito de quem que chegava até aquela imagem, quem era o responsável pelo aquele clima, por aquele visual. Isso, infelizmente, levou ao fim da parceria entre os dois depois desse primeiro longa-metragem. Os filmes futuros do Joaquim Pedro de Andrade iriam para outra estética e abordagem visual, uma coisa muito mais colorida, saturada, câmeras mais abertas, outra linguagem. Além da tretinha criativa entre os dois, a produção teve sim outros problemas, porque afinal de contas era uma equipe muito reduzida, isolada numa cidade no interior que não tinha energia elétrica. Então anoitecia, era todo mundo à luz de velas, não tinha luz literalmente. E eles precisavam recarregar as baterias da câmera, senão no dia seguinte não tinha gravação. Então como é que era o esquema? Eles tinham um carro de produção preparado para toda noite tirar as baterias das câmeras e levar para recarregar, porque só tinha um carregador em outra cidade. Traziam novamente na manhã para que pudessem gravar ao longo do dia. Para eles terem ideia do que eles estavam gravando, o filme precisava ir para laboratório, né? Precisava revelar aquele filme. Então o filme tinha que ir para o Rio de Janeiro. E aí 10 dias depois eles traziam de volta para conferir o material, ver se prestava, ver se estava tudo certinho. E na primeira revisão que eles fizeram, perceberam que uma das lentes que eles estavam usando, uma das lentes principais das gravações, estava com problema de resolução e a imagem saiu completamente desfocada. Uma semana avançados, eles tiveram que refazer o material. Esses filmes que hoje se revelam pérolas e obras-primas da nossa cultura são pequenos milagres. E falando em milagre, resistência, sacrifício, O Padre e a Moça quase terminou em tragédia. A sequência final daquela perseguição ali das beatas do local, que eram de fato beatas daquela região, inclusive muitas delas machucaram a Helena Inês porque elas foram lá, Vera, né? Aquela cena foi gravada tipo cinema verdade, então elas foram com raiva nos olhos, com sangue nos olhos para cima da Helena Inês, que até hoje conta que saiu de lá arranhada com sangue. E naquela cena que termina na gruta com um grande incêndio, eles precisavam captar essas imagens, né? A força da urgência daquele momento, os dois presos naquela gruta com fogo cercando eles. Então foi lá Joaquim Pedro e seu operador de câmera e entraram na gruta, porque afinal de contas tinha que ser de lá de dentro, a imagem não tinha efeito especial, não tinha computador. Eles entraram na gruta e pediram para um morador local fazer um fogo, né? Um fogo que ficasse aquela coisa bem visual, bem bonita, e aquele fumacê
começou a empestear toda a gruta. E por muito pouco eles não foram engolidos, sufocados por aquela fumaça. Foram salvos por um morador local chamado Nestor. E talvez até hoje o seu Nestor não tenha ideia do bem que ele fez para o cinema brasileiro. Fica aqui o meu muito obrigado ao seu Nestor, que é o verdadeiro salvador desse filme. Foi lá e salvou os dois. Trouxe o diretor, trouxe o câmera e trouxe o material que está no filme. Aquele famoso Tudo pelo Cinema. Um pouco extremo. Fiquei até com calor aqui, falou de fogo. Agora, o Padre e a Moça, essa obra tão cultuada, tão querida por todos os cinéfilos e cineastas brasileiros, acredite ou não, não foi tão bem recebida na época do lançamento. Foi um filme que passou meio que... O próprio bonequinho do Globo, que já existia, sentado, vendo o filme indiferente. Vamos levantar, bonequinho, aplaude! Pro elenco já foi outra história. A Helena Inês foi alçada ao panteão das grandes musas definitivas do cinema brasileiro, ganhou o candango de melhor atriz no Festival de Brasília pelo filme e no ano seguinte faria Um Bandido da Luz Vermelha com o cineasta Rogério Sganzerla. E a parceria entre os dois é patrimônio definitivo da nossa cultura. Procure o que eles fizeram juntos, porque foi realmente um exemplo muito bonito de quando o amor vira arte. E Paulo José estreou muito bem no cinema com A Bênção Divina e saiu dali direto pro set do Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira, que também foi fotografado pelo Mário Carneiro. E aí depois disso não teve pra ninguém. Foi uma explosão que alçou. O Paulo José foi para todos os cantos, virou um grande ícone, muso. Ele estava em todos os cantos, em todos os filmes, na TV, nas revistas. Houve esse novo laço, esse bonito encontro entre ele e o Paulo José, que na sequência viriam a fazer um certo Macunaíma, o filme mais cultuado e adorado dos dois. Não é possível falar de cinema brasileiro sem passar pelo rostinho do Paulo José. Esse vídeo é uma grande homenagem, um abraço ao eterno Paulo José. O Paulo José ainda e sempre é. Olha, também é uma homenagem ao olhar do Mário Carneiro, também é uma homenagem à figura da Helena Inês, que ainda está aí ativa, inspiradora, conectada com as novas gerações e com as novas tecnologias. Olha, esse filme é bater palma para todo mundo. E, obviamente, esse vídeo é uma celebração do Joaquim Pedro de Andrade, que teve uma carreira meteórica, brilhante e curta, porque, infelizmente, ele foi vítima de um câncer de pulmão quando tinha 56 anos. Muito jovem, com muitos filmes a serem feitos. E Joaquim Pedro nos deixou com esse valioso legado de 8 curtas-metragens, um média, que é o Garrincha Alegria do Povo, e os longas Padre e a Moça, Macunaíma, Os Inconfidentes, Guerra Conjugal e O Homem do Pau-Brasil, que tem uma participação especial do Paulo José. Fica até difícil focar apenas numa homenagem, porque esse filme realmente Assistam. O cinema brasileiro é muita coisa.